Te adoramos, Senhor. Te adoramos que só o Senhor é santo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele é aquele que está sentado no trono, ele que é aquele que reina sobre todo o nosso viver, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar, sobre o nosso sentir e sobre o nosso agir. E nós declaramos que não nós que pensaremos, mas o Senhor pensará por nós. Não nós que falaremos, mas o Senhor fala através de nós. Não nós que agimos, mas o Senhor age através de nós. Não nós que vivemos, mas o Senhor vive e se move através de nós. Nossa vida está inteiramente numa dependência total do Senhor, porque nós confiamos no Senhor. O salmista falou que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, confiamos no nome do Senhor. A palavra que eu quero repartir nessa noite é sobre fale a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 10 e 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, se você recebeu um dom, use esse dom como um verdadeiro mordomo do Senhor. Pronto para estar servindo. Então, se você recebeu esse dom, você tem que servi-lo na multiforme graça de Deus. Agora, versículo 11: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Então Deus quer que tenhamos uma revelação dele. Cada um de nós precisamos ter uma revelação própria do próprio Senhor. Cada um de nós precisamos conhecer ao Senhor como Ele é. Como que nós conhecemos alguém? Esse dia nós comentamos, é você estando junto dessa pessoa, você caminhando com ela. Você não vai conhecer uma pessoa só de informação, só de ouvir falar, mas você conhece
a pessoa na totalidade quando você convive com ela. Aí você vai saber quem exatamente é aquela pessoa, não é assim? É como um casamento. Quando os jovens se casam e eles pensam que conhecem muito um ao outro, mas ao passar do tempo, alguém muda. E o que precisa acontecer? Alguém precisa estar disposto a mudar juntamente com aquela pessoa. É verdade? Porque senão a coisa não permanece. A união, o casamento não permanece se alguém não ceder. É verdade? Por isso que fala que o casamento é uma união, é uma unidade. E nós estamos ligados, integrados ao corpo de Cristo. Então nós temos que estar vivendo uma intimidade completamente ligada a Jesus. Na intimidade, tudo é patente, tudo é visível. Aí sim, assim acontece. Então Pedro está dizendo que nós temos que ter essa revelação. Então Deus nos concedeu que habilidades especiais e singulares por humildade. Você sabe que acima de tudo tem que estar a humildade. Às vezes sentimos que não devemos fazer uso do talento ou do dom que Deus nos confiou. Mas quando Deus confia um dom, ou outros querem usar talentos, Deus dá com uma finalidade, com um propósito. De quê? De que ele tem o retorno daquilo que ele investiu em você. E nós vemos várias citações de Jesus sobre parábolas, sobre os talentos, sobre as minas. Então o reino de Deus ele foi enfatizado de várias formas por parábolas. Mas uma coisa é importante, que Deus dá o dom para que nós sejamos fiéis a Ele e frutifiquemos para Ele. Naturalmente aqui cada um de nós temos um dom de trabalho, não é verdade? Cada um ganha o seu pão com um trabalho, com o dom que tem, não é verdade? Quem é professora ganha o seu pão ensinando. Quem é mecânico, quem é lojista, quem é vendedor. Cada um tem a recompensa do dom que exerce. Então, quando você tem um dom naturalmente de realizar uma espécie, uma qualidade de trabalho, você não vai fazer as coisas por dizer, eu vou fazer por hobby, e no fim do mês, o hobby paga as contas? Não, você que fala, eu tenho que ter o meu salário, a minha recompensa daquilo que eu exerço, não é assim? É muito claro isso. Assim é o dom de Deus para com os homens, para com o seu povo. Ele investe, ele capacita, ele dá habilidade para que possamos realizar aquilo que está no coração dele, mas ele quer ter retorno. Ele está investindo em nós. Há quanto tempo o Senhor está investindo em nós? Há quanto tempo o Senhor nos deu um dom? E
quanto nós temos levado diante dele as recompensas daquilo que ele confiou em nossas mãos. Uma coisa nós precisamos ter ciência, que aquele que recebe um dom e enterra ele vai ter que dar conta daquele dom que pertence a Deus. Se não valorizou, se não se empenhou para frutificar, para multiplicar para o Senhor vai pedir conta também. Cada um de nós temos um dom. Temos um comissionamento no corpo de Cristo. Então nós não podemos viver como somos inocentes, que não temos conhecimento das verdades de Deus. O que nós estamos fazendo com o dom que Deus confiou nas nossas mãos? O que nós estamos apresentando? Se nós nunca apresentarmos nada, vai chegar um momento que o Senhor vai chegar e dizer: olha, servo malvado, servo infiel. Pelo menos colocasse no banco, né? O resto, pelo menos, uma vida para mim, né? Já que você não fez isso, está aqui. Eu vou dar para quem tem mais, aquele que frutificou mais, aquele que se empenhou mais, porque ao que tem se lhe dará e terá abundância. Então nós sabemos que no corpo todos os membros precisam estar em pleno funcionamento. No corpo não há deficiente. O corpo de Cristo é perfeito. Ele não vai deixar no corpo nenhum membro inoperante, pode ter certeza, porque um membro depende do outro, verdade? Um precisa do outro. A unidade, o funcionamento do corpo, que coloca todo o corpo em ação e tem a força e movimentos para se agir e tem habilidades. Então Deus quer que o dom que Ele deu a nós, confiou em nós possamos ter habilidade para executar. Porque é de Deus nós vamos desprezar, vamos valorizar mais o que nós fazemos naturalmente, cumprir a regra que nós fazemos naturalmente, e aquilo que é de Deus não tem tanta importância. Deus não precisa. Não, Ele vai requerer tudo aquilo que Ele tem investido em nós, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância. Nós somos chamados a exercer o dom para a glória de Deus. Então nós temos visto a generosidade do Senhor em nossa vida. Se tivermos cuidado de nos concentrar na glória do Senhor e não na nossa, faremos uso adequado de nossas habilidades. Deus não aceita interferência. Deus não precisa de ajuda humanamente. Nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada daquilo que Deus tem confiado na nossa vida, porque o dom é de Deus, e se é de Deus é algo perfeito. O que é de Deus não tem imperfeição. O que é de Deus é abençoado. Então, quando nós exercemos com fidelidade, nós vivemos uma vida de abençoados. Vamos voltar um pouco lá em Deuteronômio 28. Se ouvires atentamente a minha voz e andares em obediência a todos meus mandamentos, todas as minhas ordenanças, todas as bênçãos virão e te alcançarão. É a palavra do Senhor. E Deus
pode ter certeza que não é um homem para mentir. Agora, em 1 Coríntios 2, de 1 a 5. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, e temor, e grande temor, que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistir em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então Paulo e os que eram experimentados na ordem neotestamentária haveriam de detestar o que acontece em muitas igrejas hoje em dia. O que acontece muito hoje nas igrejas? Discussões sem unção, pessoas expressando opiniões à torta direita, eu penso, eu acho, eu sinto. O importante não são as palavras persuasivas de sabedoria humana, ou a questão de um homem talentoso, que é capaz de pregar um sermão, somente sermão, até que Deus coloque naquele homem que seja uma palavra de Deus. Então, o título dessa palavra: fale a palavra do Senhor. Então Deus tem nos dado boca para falar a sua palavra. Em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 13, fala muito sobre isso. Então esta é a chave. Falava uma palavra vinda de Deus, e dessa maneira ela era recebida. Então quando vem uma palavra de Deus, a pessoa recebe, porque a palavra de Deus traz um impacto na vida da pessoa, e ela é despertada. O que realmente interessa é que quando uma pessoa cheia da palavra de Deus, ungida por aquela palavra, ela se torna viva, ela se torna real para o povo de Deus. Quando nós falamos uma palavra viva e real, o povo de Deus é abençoado, o povo recebe a palavra. Por isso que nós temos que estar abertos para a palavra do Senhor e não para a palavra do homem, porque muitas vezes o homem quer ouvir aquilo que ele quer ouvir, ele não quer ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes contraria, né? Muitas vezes não é um motivo de alegria, mas que haja uma unção sobre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito. E se nós ouvirmos a voz do Espírito, nós não devemos endurecer o nosso coração, porque a palavra vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Colossenses 4,16 diz assim: habite ou more, resida em vocês ricamente a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
instruir. Sejai força um para o outro, instruir mutuamente. Seja um sustento para seu irmão. Não queira viver sozinho, dizendo eu posso, eu sei como fazer, como viver. Viver uma vida independente. Não, no corpo de Cristo não tem independência. Como o seu corpo também não tem independência física. Tem? As suas pernas não vai e o seu corpo fica. Se as suas pernas vai, todo o seu corpo vai junto. Não existe independência no corpo. Porque todos os membros do corpo são fundamentais. Todos os membros são necessários no corpo. E todos precisam estar em pleno funcionamento. Se um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre junto. Todo o corpo sofre dor. Temos experiências aqui, muitos têm experiência disso, né? Do que eu estou falando. Se um membro do corpo está doente, está com dor, o corpo todo sente a mesma dor. Que tenhamos a sabedoria do Senhor. Que tenhamos a unção do Espírito. E tenhamos habilidade para realizarmos com perfeição aquilo que pertence ao Senhor. Que nós devemos entregar ao Senhor, ou apresentar ao Senhor, algo que seja imperfeito, que seja defeituoso. Se você pegar lá em Levítico, as leis sobre o sacerdócio daquela época, olha, aquele que tinha mão quebrada, pé quebrado, quebrado no olho, né? Aquele que fosse anão, aquele que tivesse defeito, não poderia comer do pão de Deus e ministrar o pão de Deus. Eram os requisitos do sacerdócio. Mas hoje nós não estamos falando de coisa física, estamos falando do espírito, de um corpo espiritual, que precisa ter o que? A maturidade, o conhecimento da plenitude de Cristo. Paulo escreveu: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, e estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Então, este é o projeto de Deus para com as nossas vidas. Agora, quero falar algo. A grande Bíblia do Reino está crescendo, porque a palavra viva vem para o seu coração, e então você começa a prevalecer. Onde está a Bíblia do Reino? A sua vida é a Bíblia do Reino, e ela tem que crescer na plenitude de toda a revelação que se contém, que tem se ministrado a ela. Gênesis e Apocalipse. A sua Bíblia é esse grande livro. Jesus falou assim que na carta do apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, que o Espírito da palavra esteja bem vivo dentro de nós. Como que as pessoas vão ler a Bíblia? Através dessa grande Bíblia que é você. Elas vão ler, ou vão olhar para você, e você vai refletir, você vai ministrar Cristo, você vai ser reconhecido como alguém que anda com Cristo.
Não precisa dizer, não, eu sou um discípulo de Jesus, eu ando com Jesus. As pessoas vão dizer, olha, você é um deles mesmo, você que parece com Jesus mesmo. As suas palavras, seus atos, sua atitude, seu comportamento é de Jesus mesmo. Se tornar a grande Bíblia, se tornar a palavra viva. Isso que quer dizer, se tornar a palavra viva. Não é imprimida num papel, mas é escrita nos nossos corações. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Escrita e lida por todos os homens. É dessa maneira que precisamos ser conhecidos. Você descobre que à medida que fala a palavra, ela continua a crescer e a expandir. Então, fale a palavra do Senhor. Fale somente aquilo que edifica. Fale somente aquilo que abençoa. Fale somente aquilo que constrói, aquilo que estabelece e nunca que destrói. O que nós temos mais falado? O que tem saído mais da nossa boca? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Palavras que tem levantado ou palavras que tem derrubado? Fale a palavra do Senhor. Fale uma palavra viva que gera vida. Não usamos as nossas próprias palavras, os nossos raciocínios, o nosso pensamento, o nosso acho, o nosso querer, o nosso sentir. Não, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir é de Jesus. Fora disso, a palavra diz, se tratando de profeta, fale 2 ou 3 e os outros confirmam. Então nós temos que ter cuidado de falarmos uma palavra sozinho. E muitas vezes nós estamos assumindo uma responsabilidade que não cabe a nós. E nós vamos dar conta de toda a palavra frívolas que saem da nossa boca, diz a palavra. Responsabilidade é zelo por aquilo que pertence a Deus, aquilo que é de Deus. Então aquilo que é de Deus é santo, aquilo que é de Deus é puro, aquilo que é de Deus não aceita contaminação de mentira, de inverdade. Então, quando falarmos uma palavra, fale a palavra do Senhor, fale uma palavra viva. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir da alma, espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então não há aquilo que o Senhor não conheça na nossa vida. Não tem como nós escondermos nada do Senhor. Ele sabe a intenção, a veracidade de verdade que existe dentro de cada um de nós quando nós nos apresentamos diante dele. Então nós temos que sejamos oráculos de Deus, porque Deus quer falar através de cada um de nós, e Deus fala através de cada oráculo. Somos a boquinha de Deus. Agora é importante que desde o Velho Testamento Jesus confirmou no Novo Testamento, dizendo assim, que está escrito: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto o homem viverá. Mateus 4:4. Por quê? Porque você é aquilo que você come. Exatamente isso. Então o que Deus está procurando é fazer
por você e deixar que a sua vida flua através dele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os seus ramos, então produzimos frutos porque permanecemos nele. Queremos viver uma vida de frutificação? Temos que estar ligados à videira. Nós temos que estar ligados a Jesus. Que se nós não estivermos ligados a Jesus, que Jesus que é a videira, nós não produzimos nada. Não alimentamos ninguém. Não somos bênção para ninguém. Por isso Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e os vossos ramos. Todo ramo que permanece em mim, ele o limpa para que produza mais fruto ainda. E ele foi afirmativo. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai. Então, é o desejo do coração do Senhor Jesus que nós tenhamos toda a bênção na totalidade. Agora, o verdadeiro filho precisa do Pai. O verdadeiro filho permanece na casa do Pai. O verdadeiro filho é obediente. O verdadeiro filho é submisso. Então ele é abençoado e é dito a ele: olha, tudo o que é meu é teu, simplesmente não me posso. Há uma citação da parábola do filho pródigo mais velho. O pai falou para o filho: olha, filho, tudo o que é meu é teu. Se você não pegou, é porque você não teve iniciativa. Não reclame não tem direito. Tudo que é meu é teu. Quer se alegrar, se regozijar? Toma posse da bênção do Senhor. Você está na minha casa. Você é meu filho. Você tem a liberdade. E muitas vezes nós ficamos como alguém que está na casa do Pai, não como filho, como uma visita. Ficamos alheios, desligados, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Então nós vemos o quanto o Senhor Jesus nos ama. Então, seja um oráculo de Deus. Fale a palavra do Senhor. Fale uma palavra viva. Aquilo que traz vida. A palavra viva é aquilo que traz vida, que tem força, que tem energia, que tem autoridade para mudar situações e circunstâncias. Você sabe, ainda nós não caímos em si do poder que tem a palavra. Poder que tem a palavra. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E hoje tudo subsiste, tudo permanece por causa da palavra de Deus. Essa é uma das grandes verdades. Que o Senhor nos ajude a compreendermos qual é o comprimento, qual é a largura, qual é a altura, qual é a profundidade do conhecer de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor guarde o seu espírito, que abra os seus olhos, que abra o seu entendimento, para que possamos fazer tudo em santidade para aquele que é santo. Amém? Deus os abençoe.